Coach de Osasco na área. Esse aí é o gato do rolê que chama atenção. Super sensual. Este é mais um vídeo da série de tutoriais das soluções da Proton. No anterior, criamos nossa conta e exploramos seus serviços de e-mail. E hoje vamos dar um talento em nossas senhas. Chega de usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, data de nascimento ou nome de cachorro, meu pequeno inconsequente. Fazer isto é implorar para tomarem sua preciosa tarraqueta. Pô, não sabia. E quem vai nos ajudar nesta briga é o Proton Pass. Tem vídeo aqui no canal onde o apresento. Mas para dar uma resumida, este menino usa criptografia de ponta a ponta, o que significa que suas senhas serão ilegíveis até mesmo para a galera da Proton. Seu código é aberto, permitindo auditoria pública, não tem rastreadores e uma versão gratuita que pode te atender caso a grana esteja curta. Se é novo por aqui, vou deixar os links destes vídeos na descrição e mais uma playlist sobre senhas para deitar neste rolê. Mas antes de metermos a mão na massa, deixe-me te apresentar alguns motivos para usar este tipo de serviço, se liga. O recomendado é criar uma senha forte, longa e única para cada site ou serviço que se cadastra, pois se algum for invadido e ela vazar, as outras contas continuarão seguras. Você ganhará muito mais agilidade na hora de acessar um serviço. Clicou, preencheu, entrou. Nada de perder tempo digitando senhas gigantescas e complexas. Com ele, não terá que quebrar a cabeça para inventar uma senha ou pior, anotá-la em um papel e deixar colada no monitor ou armazenada em um arquivo de texto sem criptografia. Além de senhas, dá para guardar anotações seguras e informações de cartões de crédito e até ilhas de e-mail, que são um recurso muito louco deste cara que mostrarei daqui a pouco. Como ele associa senhas a URLs específicas, se acessar uma página falsa praticamente idêntica à original, o gerenciador não irá preencher as informações automaticamente. Isto será um alerta para investigar, pois provavelmente tem caroço neste angu. Existem algumas formas para criar seu primeiro acesso neste serviço, mas para seguir uma ordem lógica, vamos usar a conta que criamos no tutorial anterior. Caso não tenha feito, é só assistir o vídeo, seguir as orientações e depois voltar aqui. Isto posto, vamos ao que interessa. Inicie a sessão no Proton Mail e aguarde seu carregamento. No canto superior esquerdo, clique neste ícone e selecione o Pass. Na tela seguinte, informe sua senha, que é a mesma do seu Proton Mail. Atenção, ela será sua senha mestra. Se esquecer ou perdê-la e não tiver métodos de recuperação, já era. Além disso, recomendo fortemente que use um segundo fator de autenticação. Agora, se quiser meter o louco ou a louca, vai na fé. Só não vem me encher o saco depois. Não consegue, né? Ressalva feita, clique neste botão e quando a página for carregada, selecione um tema. Será necessário definir um método de desbloqueio. Por questões de segurança, ele será bloqueado após 10 minutos de ócio. E para desbloquear, terá que digitar sua senha. Para facilitar, é possível configurar um PIN mais curto, biometria se seu dispositivo e navegador suportar, aumentar o tempo de inatividade ou não definir um método. O PIN é bem mais simples, porém menos seguro que a senha. A biometria pode ser bacana se o equipamento é seu e está em um ambiente seguro. Como sempre digo, a escolha vai depender do seu modelo de ameaças e nível de paranoia. Eu vejo fraudes na internet. E com qual frequência? O tempo todo. Vou escolher a senha e continuar. Se tiver condições, você pode investir em uma solução paga com mais recursos. Mas se não tiver, tudo bem, meu pequeno muquirana. Vamos ignorar e continuar com a versão gratuita. Na tela seguinte, será sugerida a instalação de sua extensão para navegadores. Clique neste botão e uma nova aba será aberta onde será detectada a versão adequada para seu ambiente. Caso isto não ocorra, clique no botão baixar no menu superior e escolha a que desejar. Como meu navegador foi detectado corretamente, vou clicar neste botão para ser redirecionado para a loja oficial e selecionar esta opção. Na janela que surgir, vou clicar neste botão e aguardar o processo concluir. Na tela seguinte, é recomendado que clique nesta peça de quebra-cabeças, que representa o menu de extensões, e fixar o Proton Pass em sua barra de ferramentas através deste outro botão. Isto feito, clique em concluir, selecione esta opção
informe sua senha e clique em iniciar sessão. Na tela seguinte, é possível iniciar o processo de importação de suas senhas ou baixar os aplicativos para dispositivos móveis caso queira, mas não faremos isto neste momento. Deixe-me voltar para a versão web e atualizar o navegador para validarmos se está tudo correto. Tudo certo. E ao clicar pela primeira vez na extensão, será possível selecionar o tema. E após isto, já podemos começar a guardar nossos segredos neste menino. Existem algumas formas de atingir este objetivo. Vamos primeiro com a mais simples e prática. Acesse um site onde já tem uma conta cadastrada, faça login com seu usuário e senha e quando concluir, o ProtonPass deve exibir uma janela perguntando se quer salvar essa credencial. É só clicar em adicionar que ele guardará o nome do serviço, usuário, senha e URL. Para os mais detalhistas, é possível adicionar uma entrada manualmente. Uma das melhores formas é quando estiver na tela de login do serviço desejado, clicar no ícone da extensão, depois no botão de mais e escolher esta opção. Depois, informar um título para o item, nome do usuário o e-mail e a senha. Ele também irá preencher a URL no campo sites. Portanto, valide que está na página oficial do serviço. Além disso, é possível adicionar informações no campo notas ou anexar arquivos complementares para esta credencial. Muitos sites oferecem a autenticação de 2 fatores através de apps como Google Authenticator e outros. Se quiser, ele pode gerar esses códigos para você. Ou seja, quando for configurar este recurso, em vez de escanear o QR Code, procure por opções como mostrar a chave ou inserir código manualmente, copie e cole seu valor neste campo, revise as informações e quando estiver satisfeito, clique em criar login. Pronto, agora ele vai gerar os códigos de 6 dígitos direto na extensão. Vale mencionar que para contas mais importantes, não é recomendado deixar o primeiro e o segundo fator no mesmo cofre, mas no final do dia, é você que decide isto, pois a salvação é individual. Infelizmente, né? Se já usa um gerenciador, é possível importar suas senhas para ele. Para isto, acesse a documentação oficial da sua solução atual para saber como exportá-las para um arquivo. Depois, vá até a extensão, clique neste botão, selecione configurações, na janela que abrir, clique em importar e siga as orientações para seu respectivo gerenciador. Vale ressaltar que uma das formas mais comuns de fazer este processo é através de um arquivo CSV sem criptografia. Porém, tenha muito cuidado, pois qualquer um que tiver acesso a ele será capaz de ver todas as suas senhas. Se possível, escolha opções mais seguras na hora de fazer a exportação, depois importe e apague o bagulho de forma segura assim que terminar o processo. Aqui tem coragem. E a partir de agora, quando for criar uma nova conta em algum site ou decidir atualizar uma senha antiga, será possível usá-lo para gerar uma nova que seja única e muito mais forte. Deixe-me te mostrar um exemplo. Vou criar uma conta no Discord. Como podem ver no campo e-mail, surgiu o botão do ProtonPass sugerindo usar o seu e-mail e ao clicar nele será preenchido automaticamente. Vou informar o nome de exibição e de usuário e quando clico em senha, ele me indicará uma sugestão. Se clicar nesta engrenagem, será possível alternar entre uma senha aleatória ou conjunto de palavras, ajustar seu comprimento, usar caracteres especiais além de letras maiúsculas e números. Então escolha uma e clique neste botão para preenchê-la. Surgirá uma janela perguntando se quer salvá-la. É só clicar em adicionar e concluir o cadastro. Dependendo do site, pode ser que não apareça a opção de gerar a senha no formulário, mas de boa, é só clicar na extensão, depois em mais e selecionar o item senha, que o gerador será aberto para você criar uma e copiá-la. Melhor do que nada. Depois que a credencial está no cofre, acessar o site será muito mais simples. Basta ir para a página de login, clicar no campo de usuário ou senha, selecionar a conta e o ProtonPass irá preencher automaticamente. Se tiver múltiplas contas para o mesmo serviço, será possível escolher entre elas. Existe a possibilidade de alguns sites não preencherem automaticamente estes dados. Caso isto ocorra, clique na
na extensão, encontre a credencial, clique no e-mail ou senha para copiá-los para sua área de transferência, depois colhe-os em seus respectivos campos. Um dos maiores diferenciais desta solução é a possibilidade de usar ilhas para seu e-mail principal, que, explicando de maneira simples, são endereços aleatórios que encaminham as mensagens que recebem para a sua caixa de entrada real. Se não conhece esta parada, vou deixar 2 vídeos na descrição para te ajudar nesta briga. O processo de criação também é bem simples. Durante o cadastro, quando um site pedir seu e-mail, em vez de digitá-lo, clique nesta opção que será gerado um endereço aleatório. Depois, é só continuar o cadastro seguindo as orientações da tela. Gere uma nova senha, adicione a credencial no cofre e finalize o processo. O da hora é que as mensagens enviadas para o Ilhas vão chegar na caixa de entrada do seu Proton Mail, porém, o site não terá conhecimento de seu e-mail real. Inclusive, para finalizar este cadastro é preciso confirmá-lo através de uma mensagem. Vamos no Proton Mail para verificar como ela chegou. E como podem notar, o destinatário é o endereço do Ilhas, então basta clicar neste botão para validar o cadastro. E através do seu painel será possível ver todos os seus Ilhas, em quais sites estão vinculados, desativá-los ou reativá-los conforme necessário. Bem louco! Além de credenciais, você pode guardar outras informações sensíveis através do item Notas, que também é criptografado de ponta a ponta. Por aqui é possível guardar números de série de softwares, códigos de recuperação de 2FA que não sejam críticos, pois os mais importantes, inclusive os do Proton, devem ser anotados ou armazenados em mídias offline. Além disso, dá para colocar respostas para perguntas de segurança, senhas de Wi-Fi ou qualquer informação que precise estar segura e acessível. Isto funcionará basicamente como um bloco de notas criptografado, mas use com sabedoria. Não. Com o tempo, seu cofre vai encher, e para não virar uma zona, recomendo que adicione palavras-chave aos seus itens, como trabalho, pessoal, redes sociais e assim por diante. Isso vai ajudar a filtrar e encontrar o que precisa com muito mais agilidade. Se quiser, é possível criar outros cofres. É como ter gavetas distintas para coisas diferentes. Por exemplo, um cofre para itens pessoais e outro para coisas do trabalho. Isso contribuirá no processo de organização, além de ser uma alternativa caso queira compartilhar um cofre específico com alguém sem revelar suas outras credenciais. Ele também tem um recurso chamado Pass Monitor, que te ajuda alertando caso existam senhas fracas, repetidas ou serviços que estão sem o segundo fator de autenticação. Como dito antes, além da extensão e aplicativos para desktops, também está disponível para Android e iOS, possibilitando que o acesse quando estiver fora de casa, pois as senhas são sincronizadas entre seus dispositivos. Apesar de possuir limitações, seu plano gratuito tem muitos recursos interessantes. Recomendo que comece com ele para ir testando e ver se atende suas necessidades. Agora, se quiser aproveitá-lo ao máximo e desfrutar de recursos avançados, considere contratar um plano pago. O esquema é entrar em seu site oficial e comparar as versões disponíveis. Isto facilitará seu processo de tomada de decisão. E se usar o link que está na descrição, além de ganhar um desconto, você dará uma força para este humilde canal, pois ganharei uma pequena comissão. Problema é seu. Dependendo da quantidade de senhas e informações que tem, o cadastro, as configurações iniciais e o processo de migração pode ser trabalhoso, mas o esforço valerá a pena, pois seus segredos digitais estarão bem mais seguros. Outra coisa, não adianta ter o cofre mais seguro do mundo se a chave estiver debaixo do tapete ou deixar a porta aberta. Já falei, mas vou repetir. Crie uma chave de acesso que seja longa, única, complexa e use um segundo fator de autenticação. Anote e guarde seus métodos de recuperação em um lugar seguro e offline, pois se esquecer ou perder o bagulho, estará lascado ou lascada. Em complemento, mantenha seu sistema operacional, navegador e a extensão do Proton Pass atualizados. Isto corrigirá eventuais falhas de segurança. Se for se afastar do dispositivo, mesmo que por alguns minutos, bloqueie-o para evitar que alguém na maldade acesse seus segredos. Evite acessar seu cofre em redes Wi-Fi públicas ou desconhecidas. Se precisar fazê-lo, use uma VPN de confiança. Embora a comunicação com a nuvem da Proton seja criptografada, é prudente adicionar camadas de proteção.
atenção. Crie o hábito de verificar as sessões ativas em sua conta Proton, como mostrei no vídeo anterior. E se encontrar algum login de um lugar ou dispositivo estranho, encerre a sessão e troque sua senha imediatamente. Nunca instale extensões de fontes duvidosas em seu navegador, pois se foram desenvolvidas por gente maldosa, existe a possibilidade de capturarem o que digita ou o conteúdo da página, incluindo suas senhas antes mesmo de serem salvas no Proton Pass. Usar um gerenciador combinado com uma senha mestra forte e fatores adicionais de autenticação elevará consideravelmente seu patamar de segurança e privacidade digital. Não seja um pequeno preguiçoso ou preguiçosa, tire seus segredos do seu navegador ou arquivos de texto de seus dispositivos e guarde-os com segurança em seu cofre. Ah, tô cansado, velho. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar a este velho pombo comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição, isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, até logo. Até um outro dia. Eu vejo fraudes na internet. E com qual frequência? O tempo todo. And the Oscar goes to... Seal that up. Coach de Osasco. Estou muito feliz. Na verdade, eu já sabia. Hashtag a quebrada venceu.